Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje vamos falar sobre Língua Portuguesa 1, capítulo 14. Vamos continuar falando sobre os pronomes. Iniciamos no capítulo anterior e hoje vamos concluir esse assunto. Bom, pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, relacionando as três pessoas do discurso. De acordo com essas duas características distintas, temos, preste atenção. Eu posso ter um pronome substantivo, é aquele que substitui ou representa o substantivo. Olha o exemplo que eu coloquei. É justo que todos sejam pagos para trabalhar. Ó, esse todos é um pronome substantivo porque ele substitui o substantivo que deveria aparecer ali. Tudo bem? Mas eu posso ter uma outra possibilidade. Eu posso ter o pronome adjetivo, né? Se o pronome substitui, se o pronome substantivo vai substituir, eu agora tenho o pronome adjetivo que vai acompanhar o substantivo. Então perceba que são situações diferentes. Por isso você precisa saber identificar se ele é pronome substantivo ou pronome adjetivo. Olha ali, ó. O adjetivo, o pronome adjetivo, ele vai acompanhar o substantivo. Olha o exemplo. Vivi alguns anos naquela região. Alguns acompanha o substantivo anos. Por isso, aí dentro dessa oração, alguns é um pronome adjetivo, acompanha o substantivo. Bom, vamos falar sobre a primeira classificação possível, é o pronome indefinido. São os pronomes que se referem de maneira vaga, imprecisa ou com quantidades indeterminadas a seres da terceira pessoa do discurso. Se o nome já mostra para você indefinido, já fica fácil para entender isso. Olha ali. Conheci alguém muito especial. Esse alguém é um pronome indefinido. Reproduzir um quadrinho aqui, você tem na sua apostila esse quadrinho só para você ter noção desses pronomes indefinidos. Eles podem ser classificados em variáveis e invariáveis, masculino e feminino. E os variáveis você ainda tem singular e plural ali, só para que você possa lembrar desses pronomes. Você tem um quadro com esses pronomes na sua apostila e com todos os outros pronomes que vão aparecer nesse capítulo. Emprego dos pronomes. Os pronomes invariáveis são normalmente usados apenas como pronomes substantivos, ou seja, aparecem como núcleo de uma função nominal. São exceções os pronomes tudo e cada. O primeiro é adjetivo, quando acompanha pronomes demonstrativos, e o segundo só é usado como pronome adjetivo. Olha o exemplo que eu coloquei ali, ó. Eu desejo tudo agora. Tudo é o núcleo do objeto, tá certo? Palavra mais importante. Olha o segundo exemplo. Tudo isso que desejas será alcançado com trabalho duro. Tudo acompanha isso. Olha o que eu falei com você lá no início do vídeo. E agora o terceiro exemplo que eu coloquei ali, ó. Cada pessoa é responsável pelos seus sonhos. Cada acompanha pessoa. Bom, atenção! Se o substantivo não estiver aparente, cada deve ser usado com qual ou um. Cada qual sabe da sua própria vida. Cada um sabe aquilo que mais deseja. Se você usar a forma um exercício para cada, é considerado um desvio da norma padrão. Então fique atento, porque às vezes usamos na linguagem informal e não é possível quando falamos da formalidade do nosso idioma. Locução pronominal indefinida. Sempre que eu peço a vocês assim, faça uma relação, me dê um sinônimo para locução, às vezes vocês esquecem. E é muito importante você lembrar que locução é uma expressão. Tá certo? Qualquer locução que nós tivermos, você sempre tem que lembrar. Bom, se ela está falando de locução, ela está falando de uma
expressão. Então, eu vou ter ali mais de uma palavra, porque é uma expressão, tá certo? São agrupamento de pronomes indefinidos que funcionam sintaticamente, olha bem, hein? Sintaticamente, da mesma forma que um deles sozinho. Só que é uma expressão. Coloquei alguns exemplos ali, mas você tem vários outros na sua apostila. Olha ali, ó. Cada qual cuide de seus próprios negócios. Ó, cada qual. Locução pronominal indefinida. Pronome interrogativo é o pronome que se emprega em uma interrogativa. Pode ser a interrogativa direta ou indireta, a respeito de um agente, paciente, alvo ou necessidade de uma quantidade ou de uma escolha entre eles. Coloquei um exemplo ali para você, ó. Quantos candidatos foram aprovados? Eu tenho ali um pronome interrogativo. Coloquei ali um exemplo num quadrinho, né? Só representei ali para vocês. Você tem esse quadrinho também na sua apostila, só para você ver que ali você tem os variáveis e os invariáveis e saber que você pode usar esses pronomes aí nas interrogativas diretas ou indiretas. Bom, aí nós temos uma terceira possibilidade, uma terceira classificação, que é o pronome relativo. São aqueles que, em geral, se referem a um termo anterior, chamado de antecedente. Olha o exemplo. Receberam bem os atletas que representaram nossa cidade. Você percebe que esse que aí está se referindo ao antecedente, que são os atletas, né? Os atletas representaram nossa cidade. Então, normalmente, esses pronomes relativos, eles vão te apresentar essa ideia. Mas eu tenho algumas observações importantes aqui. Eu nem reproduzi, ao longo dessa videoaula, nem reproduzi o quadrinho dos pronomes relativos, mas você tem na sua apostila, tá certo? Lá na página 19, você tem o quadrinho com os pronomes relativos, que também são variáveis e invariáveis, tá certo? Mas eu coloquei aqui algumas observações que eu acho muito importante a respeito dos pronomes relativos. Então vamos lá. Acho até válido que essas observações estejam no seu caderno, são importantes. Você vai perceber isso na hora de resolver as questões da sua apostila, porque você vai precisar dessas dicas que eu coloquei aqui, ó. Primeira observação. O pronome relativo variável concorda com seu antecedente, termo que vem antes dele. Já falei isso com vocês. Com exceção de cujo, que concorda com o consequente, termo que aparece depois dele. Então fique atento para essa situação. Coloquei ali, ó. Este é o livro sobre o qual lhe falei. Ó, o qual se refere ao meu antecedente. Tudo bem? Agora, este é o livro cuja história é emocionante, consequente. O cujo agora, ele não se refere ao que aparece antes, ele se refere ao que aparece depois. Mas essa é uma particularidade do cujo, tá? E das suas variações. Segunda observação importante. Quanto, quantos e quantas são pronomes relativos quando empregados após os pronomes indefinidos tudo, todos e todas. Olha, trouxeram tudo quanto haviam prometido. Procure saber a verdade com todos quantos assistiram à discussão. Terceira observação muito importante. O pronome relativo quem refere-se a pessoas e sempre aparece precedido de preposição. Olha o exemplo. Trata-se de um colega de quem gostamos muito. Quarta observação. O pronome relativo quem, quando é empregado sem antecedente, costuma ser classificado como pronome relativo indefinido. Olha ali. Quem avisa, amigo é. Bom, sintetizei ali 4 observações que eu acho muito importantes. Agora, você vai fazer todos os exercícios desse capítulo referente aos pronomes. Se tiver alguma dúvida, já sabe, é só chamar. WhatsApp, plataforma, plantão de dúvidas, o que for melhor para você.
Tudo bem? Tenha uma excelente semana, continue estudando e cuidando da sua saúde, ok? Um grande beijo. Fiquem com Deus.